Bom dia a todos. Começo por fazer uma saudação de entrada ao Sr. Presidente da Câmara de Engenheiro Silva Tiago e nele a todos os restantes vereadores, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal Engenheiro Bragança e nele a todos os autarcas, ao Dr. Paulo Ramalho, Presidente do Conselho de Administração da Meio Ambiente e nele ao restante do Conselho de Administração, e, enfim, uma saudação especial aos parceiros e convidados que, na sala ou em casa, enfim, fizeram questão de estar presentes para assistir a este momento. Eu começava por dizer que é, naturalmente, uma honra estar aqui, neste momento e neste palco, a participar no lançamento deste projeto, que é, seguramente, o mais complexo, o mais inovador projeto alguma vez lançado por uma autarquia no país nesta área dos resíduos e que, por isso, me enche de orgulho e é para mim um privilégio ter assistido ao percurso da empresa que desde 2001, ano em que foi formalmente criada, tem vindo a percorrer e que permite chegar a este momento. Portanto, um agradecimento muito especial aos colaboradores, uns presentes aqui na sala. Eu queria fazer um destaque especial à presença do Vítor, que está aqui em representação de todos os operários, que são muitos, que não têm muitas vezes rosto ou nome, mas que sem eles não era possível tudo isto naturalmente ter acontecido. E, obviamente, aos técnicos, à engenheira Helena, à engenheira Mónica e aos que estão, penso eu, no palco, no meio ambiente, a assistir e a acompanhar o evento. Enfim, fiz uma apresentação e faço um slide inicial de enquadramento para aqueles que, porventura, não nos conheçam tão bem, para dizer que a Meio Ambiente é uma empresa municipal, já aqui foi dito, foi criada em 2001 e foi criada com a missão de gerir os resíduos urbanos produzidos na Maia e assegurar a limpeza do espaço público. A Maia é um município com cerca de 140 mil habitantes, terá cerca de 65 mil fogos, tem cerca de 82 mil km² e cerca de 610 km lineares de vias e é para este universo de pessoas, de instituições, de fogos, de arruamentos, que a Meio Ambiente presta um serviço que tem, enfim, aqueles indicadores que vêm à direita, são cerca de 30 mil locais onde fazemos a recolha de resíduos diariamente, 30 mil pontos de instalação. A empresa gera diariamente um parque de cerca de 120 mil contentores e, contabilizados as recolhas anuais, resulta num número que é, para muitos, porventura, emblemático, 5 milhões de contentores que a Meio Ambiente recolhe em cada ano. 5 milhões não é pouco. Não acredito que haja nenhum outro município que recolha qualquer valor próximo deste número e isto resulta da aposta na recolha porta a porta que vem a ser implementada desde há 20 anos. A quantidade de resíduos recolhidos é de 65 mil toneladas, enfim, já foi aqui também referido. A minha colega vai falar nestes números com mais detalhe, enfim, desdobrando nos vários fluxos que a empresa recolhe e os 25 mil km² de limpeza de varredura manual e mecânica são também um número, penso que expressivo. Enfim, um enquadramento primário. A empresa, quando nasceu com a missão que já referi e nasceu com uma visão. E a visão era de ser reconhecida como uma empresa de referência no setor. Para concretizar esta visão, a empresa desenvolveu uma estratégia que começou, enfim, desde logo, no início dos anos do século, portanto, da primeira década do século, com a normalização dos sistemas de deposição, eliminando aquilo que à data existiam ou ainda existiam e que eram os sacos, muitos deles não normalizados, os baldes, substituindo-os sempre por contentores normalizados. Apostou também na normalização dos sistemas de deposição na via pública, sistemas de deposição coletivos, eliminando contentores isolados para a deposição de resíduos indiferenciados ou contentores isolados para a recolha seletiva, criando ilhas onde é possível, num único local, encontrar destino final ou para a deposição dos vários fluxos principais produzidos em cada habitação. Aproveitou neste tempo para, nas restantes infraestruturas que gera, nomeadamente os 5 ecocentros, e aqui mais um destaque para dizer que
Não existe nenhum outro município no país que tenha 5 ecocentros no seu espaço geográfico. A Maia Mendes tem 5 ecocentros e procurou nesses ecocentros e ao longo dos anos criar condições para que, para além dos fluxos tradicionais que são entregues nesses ecocentros, criar condições para a entrega de outros fluxos. E criou, nomeadamente, o ponto vermelho, onde são entregues os resíduos ditos perigosos, e há uma panóplia enorme de frações, enfim, entregues nestes locais. Criou condições para a recolha de vidro plano, porque notamos que não havia soluções no mercado para a entrega deste fluxo, e melhor do que recolher esse resíduo numa deposição clandestina, num qualquer caminho florestal, valia a pena criar condições para que a deposição pudesse acontecer dentro de um espaço, digamos, que é gerido para tal. E, mais recentemente, está a desenvolver soluções para, com a Cooperativa Agrícola da Maia, dar uma resposta a uma necessidade dos agricultores, recolhendo e encaminhando corretamente os plásticos agrícolas. Criou também condições para que aquelas frações onde não é possível recolher seletivamente o resíduo porta a porta, ou porque a cobertura do ecocentro, sendo elevada, não é plena, criou condições para que no espaço do Conselho houvessem equipamentos para a deposição de outros resíduos, nomeadamente os têxteis, nomeadamente os óleos alimentares usados, e mais recente um ecocentro móvel, que é um ecocentro que vai percorrendo o Conselho, está hoje em Pedroços, está aqui o Sr. Presidente, está hoje em Pedroços, estará esta semana em Pedroços, enfim, e vai circulando pelas diversas freguesias do Conselho, em concertação com as sugestões das próprias freguesias. Então, a estratégia para chegar, enfim, onde estamos hoje, começou, como disse, pela normalização dos equipamentos e continuou e mantém-se com uma aposta forte, muito forte, cada crescente, na recolha seletiva porta a porta. Nós hoje já fazemos porta a porta a recolha seletiva de 4 frações, papel, embalagens, vidro indiferenciado, e estamos a introduzir a recolha dos biorresíduos, enfim, já com um universo considerável de clientes abrangidos. Fazemos a recolha seletiva porta a porta a pedido de resíduos de jardim, de objetos volumosos ou de resíduos de equipamento eletrónico e numa parte muito significativa dos edifícios de habitação coletiva, aproveitando aquela infraestrutura que é o compartimento de resíduos, temos também já oferta da recolha de outros serviços, nomeadamente o óleo alimentar usado e, desde há pouco tempo, os ecomódulos que podem ver ali junto à entrada para a recolha dos chamados pequenos resíduos perigosos domésticos. As tais lâmpadas, toners, tinteiros, enfim, e similares. Bom, a estratégia continuou também suportada numa oferta de serviços universais, independentemente da tipologia do cliente, habitações unifamiliares, multifamiliares, todos os setores empresariais, do agrícola aos serviços, passando pela indústria, incluindo instituições, nomeadamente as escolas e os restaurantes, são todos eles nossos clientes e para todos eles temos oferta de serviços. Tudo isto seria impossível se nós não tivéssemos um sistema integrado de gestão a funcionar na empresa. Já foi aqui referida a relação, digamos, especial com o parceiro Compta, que é quem nos fornece a solução tecnológica, mas este é o conceito, é a solução conceptual do nosso sistema de gestão integrado. Há softwares, há hardwares, o hardware e o software combinados permitem que, através das soluções que existem na empresa, estarmos em contacto e termos conhecimento permanente daquilo que acontece na rua, seja nos contentores, seja nas viaturas, permite uma relação próxima com os clientes, enfim, nomeadamente, neste caso concreto, podendo fazer o registro daquilo que é o seu perfil enquanto produtor de resíduos, permite uma relação especial e direta com os prestadores de serviços. Está cá também um representante do principal prestador de serviços que temos nesta área. Permite uma relação com a própria autarquia e, dentro da autarquia, os serviços municipalizados, que serão um parceiro muito especial, que vai servir, já serve hoje, mas vai servir no futuro também, como, digamos, a entidade que, em nosso nome, cobra a fatura, cobra a tarifa aos clientes, e irá permitir, a muito breve prazo, ter uma relação direta com todas as outras entidades, nomeadamente a tutela, para fornecer elementos que permitam aqueles relatórios que nos pedem com alguma regularidade, com os dados que vão acontecendo ao longo do ano.
Bom, com tudo isto e ao longo dos anos, temos aqui um gráfico com aquilo que foi a evolução ao nível da recolha de resíduos e sua comparação com a evolução que aconteceu na população. Aquele gráfico central é a população no concelho e os dados foram recolhidos no site da Pordata. A população cresceu 9,5% nestes 15 anos. Por oposição, os resíduos indiferenciados decresceram 12,5%, portanto vemos que aqui o crescimento é ainda mais significativo porque ao mesmo tempo houve um crescimento da população. E no caso da recolha seletiva dos recicláveis, frutos destes projetos que fomos implementando, o crescimento global, considerando todos os resíduos que são recolhidos seletivamente, o crescimento foi de 170%. E acho que não é pouco, e acho que é uma evidência de que a estratégia estava correta, o caminho foi o caminho certo, a população aderiu e por isso conseguimos chegar cá. Bom, tudo isto permitiu que a comunidade externa pudesse identificar e reconhecer estes méritos e atribuindo-nos algumas distinções, a última das quais foi referida há pouco pelo Dr. Paulo Ramalho, a principal das quais, diria eu, é o Prémio Regiostage, que é um reconhecimento pela própria União Europeia deste caminho ou desta estratégia. Bom, e com isto chegamos então ao momento em que já é possível avançar com a implementação do princípio do poluidor-pagador, alterando a relação que havia até hoje, que era quanto mais água se consome, mais se paga de tarifa, pouco consumo de água, baixo valor de tarifa, alto consumo de água, alto valor de tarifa, independentemente da quantidade de resíduos que se produz ou que se separa. A ideia no futuro, a partir de hoje, e por isso é o futuro hoje, é que essa relação acabe e passe a haver uma relação, neste caso, direta entre a produção de resíduos recicláveis e resíduos não recicláveis e o custo associado ao serviço, sendo que a cobrança será feita apenas aos resíduos que não forem separados. Portanto, independentemente da água que se consuma, o custo do serviço será em função da quantidade de resíduos indiferenciados que se produz e entrega. O resultado desta estratégia será, com toda a certeza, mais justiça, enfim, por haver a dita relação direta entre a produção de resíduos e o custo associado ao serviço. Maior eficiência, porque vai nos permitir, com toda a certeza, nos próximos tempos, optimizar, desde logo, os circuitos de recolha, porque, em função daquilo que forem os comportamentos da população adaptando-se a este novo modelo, haverá, com toda a certeza, a necessidade de fazer algumas adaptações e nós temos a tecnologia para o fazer. Mais transparência, porque, enfim, a população verá que um ato relacionado com a produção de resíduos tem um efeito, é, portanto, transparente. Nós vamos, inclusive, a garantir que, através de um portal de utilizador, os cidadãos possam, os clientes, possam acompanhar dia a dia aquilo que é o seu perfil enquanto produtor de resíduos e o serviço que a empresa lhe presta. E, como consequência, mais resíduos recicláveis, do que é naturalmente positivo, enfim, contribui para as metas do país e da região, menos resíduos indiferenciados e menos custo de tratamento, que obviamente é sempre, ou será sempre, um dos objetivos de todos, e é um dos pilares da sustentabilidade e da eficiência económica. Fases, portanto, estamos hoje no dia 3 de 5 de 2021, hoje vamos avançar, portanto, hoje é o dia 0, ou o dia 1 deste novo projeto que começa vocacionado, voltado para as habitações unifamiliares, um universo de 3.500 fogos e cerca de 10.000 habitantes equivalentes. Nesses fogos existem os tais 4 contentores, cada um deles com um tal sistema de identificação, que nós conhecemos no back-office e, portanto, cada vez que há uma recolha, há um registro, e cada vez que há um registro, há uma contabilização que é feita no final do mês, caso esses resíduos sejam os ditos resíduos indiferenciados. Esperamos, durante 2022, fechar todo o universo de clientes unifamiliares, portanto, são cerca de 41.000 habitantes, enfim, na verdade são cerca de 51.000 habitantes, entre aqueles que entram no projeto hoje e aqueles que estarão no final do projeto em 2022. E depois, em 2023, avançamos para os prédios de habitação coletiva, os edifícios de habitação coletiva. Enfim, o desafio aí pode ser talvez maior, enfim, mas estamos a preparar-nos para dar resposta e concretizar este objetivo naquela data, ficando para o ano 2024 os edifícios que
não tendo condições para receber um serviço de recolha porta a porta, utilizam contentores na via pública, sendo que daqui até lá havemos de fazer um percurso de reduzir o número destes clientes, procurando encontrar soluções para que também estes possam beneficiar de soluções porta a porta, caso isso seja possível. E, portanto, espero que tenham ficado esclarecidos. Se não ficaram, nós no meio ambiente estamos disponíveis para posteriores esclarecimentos. Obrigado. Bem, bom dia. Esta parte da apresentação que irei fazer está mais centrada no projeto Recicle Mais, Pague Menos. Contudo, gostaria de fazer um pequeno enquadramento de toda a nossa parte operacional e da nossa atividade, em complemento ao que foi referido pelo engenheiro Carlos Mendes. Portanto, nós, para a realização dos serviços que prestamos, temos uma estrutura de meios que conta com cerca de 186 colaboradores, divididos entre administrativos, operacionais e técnicos. Focando especificamente na parte mais operacional, temos neste momento 27 motoristas da Meio Ambiente e 13 em regime de outsourcing, depois temos um contrato com o prestador externo de serviços para a execução da recolha dos homólogos e dos ecopontos e também de uma parte da recolha porta a porta em Águas Santas e Pedroços. Relativamente aos conteneiros, temos cerca de 86 da Meio Ambiente e 23 também no subcontrato. Quanto aos meios mecânicos, nós atualmente temos 27 viaturas pesadas, 27 são da Meio Ambiente e 7 correspondem às viaturas do subcontratado e temos 15 viaturas ligeiras de passageiros e mistas de caixa aberta. Dando cumprimento à nossa estratégia de descarbonização associada à nossa atividade, ao nível das viaturas pesadas, temos 8 viaturas movidas a gás natural comprimido e 5 viaturas ligeiras elétricas. Quanto aos sistemas de recolha, e já foi aqui muito falado, portanto, a Maia sempre privilegiou a recolha porta a porta. Nós começámos em 1998 na zona da cidade da Maia. Nessa altura distribuímos um contentor de 120 litros para a fração indiferenciada e 2 cestos para a separação do papel cartão e das embalagens. Com a experiência que nós ganhámos ao longo do tempo, fomos melhorando e alargando esse projeto a todo o Concelho e, inclusive, introduzimos algumas melhorias, nomeadamente atribuímos contentores de maior capacidade para as frações das embalagens e do papel e distribuímos ainda um contentor complementar para a deposição do vidro. A par desta recolha porta a porta contentorizada ao nível das habitações uni e bifamiliares, implementámos também a recolha seletiva em compartimentos, nos cerca de 1.300 compartimentos que existem no Concelho e, portanto, ao todo, neste momento temos um parque de cerca de 120 mil contentores. Sem me focar demasiado noutras questões que não a recolha porta a porta, gostaria de dizer que este tipo de recolha, portanto, é dedicada a toda a tipologia de clientes, domésticos e não domésticos, e para os diferentes fluxos de resíduos, o indiferenciado, as embalagens, o papel e o vidro. Contudo, nós também temos a recolha porta a porta para os resíduos alimentares, que nós em 2005 começámos a fazer a recolha em grandes produtores de resíduos. Em 2018 avançámos com uma pequena zona de cerca de 2.000 alojamentos para a recolha de biorresíduos em habitações uni e bifamiliares. Universo este que pretendemos alargar a mais cerca de 6.700 no âmbito de uma candidatura que apresentámos ao POSEUR. E também ao nível dos compartimentos, vamos também implementar a recolha de biorresíduos. Neste momento já temos cerca de 20 compartimentos abrangidos por esta recolha, mas mais uma vez vamos alargar a cerca de 670 compartimentos no âmbito também de uma candidatura que apresentámos ao POSEUR em parceria com a LIPOR. Para aqueles casos, como o engenheiro Carlos Mendes referiu, onde não é possível alojar contentores ou por dificuldade de espaço ou por outros motivos, nós temos soluções de proximidade através de contentores instalados na via pública.
Neste momento temos cerca de 93 contentores semi-enterrados para a recolha indiferenciada e temos cerca de 140 ecopontos triplos para a separação de resíduos. Este número não é, hoje em dia, é muito inferior àquilo que há 10 anos existia, porque à medida que a recolha porta a porta foi avançando, nós fomos retirando estes contentores da via pública, pois as pessoas tinham soluções de proximidade dentro de portas muito mais cómodas. Para além destes contentores de via pública, temos também os roupões para a deposição de vestuário e calçado usado e também dos óleos e óleos alimentares. Em complemento a esta recolha de proximidade, temos 5 ecocentros que se destinam à posição de resíduos que, pelas suas características, não podem ser incluídos no fluxo, portanto, no circuito porta a porta, ou então, pelas suas quantidades, também têm caixas de dimensão adequada para a deposição desses resíduos. Pronto, especificando aqui, mais uma vez complementando um pouco a informação que o engenheiro Carlos Mendes deu, portanto, o fruto desta nossa estratégia ao longo dos anos, os nossos resultados operacionais têm sido bastante positivos, nomeadamente no que diz respeito aos indicadores que constam no PERSU 2020+, que é o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, que é uma ferramenta importantíssima na gestão dos resíduos e, portanto, é uma ferramenta de referência a nível de Portugal continental. Nesse plano estão estipuladas metas para cada um dos sistemas de gestão de resíduos, que no seu todo contribuem para o cumprimento das metas nacionais e cuja observância tem muita importância o contributo dos municípios. A Maia, fazendo parte e estando inserida no sistema LIPOR, tem um plano de ações que é avaliado anualmente, onde tem definidos determinadas medidas e projetos com vista ao cumprimento das metas que estão estipuladas para si. 2 desses indicadores que constam desse plano, portanto, são as retomas com origem em recolha seletiva e a preparação para a reutilização e reciclagem. Fazendo uma análise destes 3 últimos anos, verificamos que os nossos resultados superaram as metas estipuladas, superação essa que tem vindo até a melhorar ao longo dos anos. Fazendo uma análise comparativa entre os resíduos produzidos, portanto, e recolhidos indiferenciados e os seletivos, os 3 fluxos, e os 3 fluxos são o papel, as embalagens e o vidro, verificamos que há um aumento considerável da fração valorizável, ao passo que, em relação aos resíduos indiferenciados, há uma tendência de estabilização, o que na prática se traduz por uma poupança de custos de tratamento, por força do desvio desses recicláveis da fração indiferenciada, porque se eles não fossem separados, iriam aumentar a quantidade de resíduos indiferenciados e os custos de tratamento iriam aumentar. Agora, falando especificamente no projeto Recicle Mais e Pague Menos, há 3 componentes essenciais que diferenciam este projeto. Desde logo a recolha contentorizada porta a porta em todo o concelho, nomeadamente o ecoponto em casa. Todos os contentores que foram distribuídos são munidos de um identificador eletrónico que está incluído num nicho no contentor e que permite referenciar esse contentor ao respectivo produtor. Uma outra componente bastante importante é a instrumentação das viaturas, o hardware e o software. O hardware diz respeito à instalação de antenas nos elevadores das viaturas, que permitem a leitura dos identificadores eletrónicos dos contentores. O software diz respeito a uma instalação de uma consola na cabine para o motorista inserir informações relacionadas com o circuito, relacionadas com eventos de trânsito, etc. E na traseira do caminhão existe também uma consola, neste caso para o cantoneiro de limpeza registar eventos relacionados com a operação de recolha, nomeadamente contentores contaminados, contentores cheios, contentores partidos, etc. Os dados recolhidos são depois enviados automaticamente via GPRS para um software de gestão de resíduos. Esta plataforma ou este software permite não só acompanhar alguns indicadores de recolha, nomeadamente quantitativos de resíduos recolhidos, tempos de recolha, quilómetros, etc.,
mas permite também ter uma base de dados de clientes, que permite, portanto, dar apoio a alguns esclarecimentos ou reclamações que possam surgir junto do gabinete de gestão de cliente. Este software permite também sabermos quantos contentores foram recolhidos por circuito e quais os contentores que foram recolhidos. Então, para chegarmos aqui, houve várias etapas que tivemos que percorrer. Uma delas foi a alteração dos elevadores das viaturas, portanto, tivemos que alterar todos os elevadores das viaturas de recolha para elevadores automáticos, de modo a serem compatíveis com o sistema de instrumentação selecionado e escolhido. Depois tivemos que fazer uma validação no terreno e, para esta validação, tivemos operacionais que iam atrás do caminhão de recolha, iam munidos com um terminal que registava portanto, acolhia a informação automaticamente, e nessa validação os nossos colaboradores fizeram a verificação do funcionamento do identificador eletrónico, viam se esse contentor estava associado ao ponto de instalação ou ao produtor, se o não tivessem, faziam-no, e pronto. E a utilização do terminal é muito importante porque significa uma desmaterialização importante do processo, porque, caso contrário, o preenchimento e a passagem do papel para o software de gestão de resíduos implicaria um volume e uma carga, uma mão de obra humana muito elevada e, portanto, consideramos que este foi uma mais-valia e que nos permitiu acelerar até este processo de validação no terreno. Depois desta validação no terreno, segue-se o tratamento de dados pelo Gabinete de Gestão de Cliente, da Meio Ambiente, que valida e verifica todos os dados e que sistematiza a informação para, posteriormente, toda esta informação entrar no módulo seguinte, que é o módulo de faturação da tarifa. Por último, mas não menos importante, o envolvimento dos colaboradores, porque sem eles não é possível ter sucesso em nenhum projeto, e muito menos neste. E, portanto, eles são a chave e são efetivamente bastante importantes. Para este envolvimento dos colaboradores, nós promovemos várias ações de formação. Nessas ações de formação dávamos algumas noções não só da correta conduta e procedimento de recolha para garantir a fiabilidade e a leitura dos indicadores, mas também partilhámos com eles a dimensão e a importância deste projeto para que houvesse da parte deles um comprometimento com o mesmo. Vamos então arrancar com 6 circuitos de recolha, que correspondem a cerca de 3.500 pontos de recolha e cerca de 10.000 habitantes. As zonas abrangidas são essencialmente na cidade da Maia, Gueifães, portanto, a zona de Norte Cupe, de Gueimaia, Mota, Mogos, a Azenha, a urbanização do Nosso Jardim. Depois em frente, em Vermoim, na zona de Jorge Ferreirinha, aquela urbanização em frente à Sacti. Depois, mais um pouco a norte poente, temos a zona de Vila Nova da Telha e parte de Moreira. E nesta área será abrangido a urbanização do Lidador, a urbanização do Ribeiro, a zona junto ou perto da Feira de Pedras Rubras, a zona das escolas de Moreira. E pronto, e julgo que em traços gerais não referi todas as principais zonas. O que nós agora pretendemos é ir, a partir de agora, progredir e continuar a evoluir na implementação deste projeto aos restantes clientes e no final, em 2022, o que nós pretendemos é abranger os 23.000 pontos de recolha que corresponderão a cerca de 51.000 habitantes. E sobre a parte operacional, é isto que tenho a dizer. Depois a minha colega irá falar mais sobre o modelo tarifário. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Também vou falar sem máscara, estou distanciada. Muito bem, então cabe-me a mim agora fazer aqui uma breve abordagem da parte mais imaterial, que tem a ver com o modelo tarifário e os passos que foram necessários dar no sentido de
termos as questões regulamentares devidamente salvaguardadas, termos também uma tarifa adequada face à nova metodologia de determinação do volume de resíduos a contabilizar para a tarifa, ter depois o cálculo da própria tarifa a introduzir na fatura e depois uma breve passagem também pelo modelo de faturação e cobrança. Relativamente ao regulamento e à alteração que foi necessária fazer ao regulamento de resíduos sólidos, que é assim que ele se designava anteriormente, e que já era um regulamento que estava em vigor há muito tempo e, portanto, e que previa, como foi referido já, a existência de compartimentos próprios para colocar os contentores para a deposição de resíduos. Este regulamento foi alterado não só na perspectiva de adaptar a sua estrutura para uma estrutura tarifária que fosse ao encontro da nova regulamentação até emitida pela ERSAR e que prevê, nomeadamente, que a tarifa de disponibilidade seja cobrada ao dia e não ao mês, como estava a ser cobrada até então, e, por outro lado, fazer também uma adaptação à metodologia de medição direta ou de volume, que é o que é, portanto, permitido em termos de regulamentação dos resíduos indiferenciados produzidos. Portanto, atualmente a tarifa é calculada com base nos metros cúbicos de água consumida e era preciso, portanto, atualizar o regulamento e prever na sua estrutura que tal também pudesse passar a ser calculado com base no volume de resíduos. Portanto, esse trabalho foi feito, o regulamento foi todo revisto e criado, portanto, o atual regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana do município da Maia. Aproveitámos também este momento de alteração ao regulamento, ou de revisão ao regulamento, para fazer uma atualização dos fatores de produção de resíduos que são utilizados para dimensionar os compartimentos, portanto, os compartimentos quer sejam em habitações, quer sejam em edifícios de habitação coletiva e também mistos, com estabelecimentos comerciais, prevêem um conjunto de contentores em número adequado à produção de resíduos que existe nesse mesmo edifício, para que o compartimento depois também seja devidamente amplo para receber os contentores que são necessários. Durante muitos anos nós fizemos, portanto, esta avaliação com um conjunto de fatores base de produção de resíduos e isso permitiu-nos até hoje em dia ter compartimentos suficientemente amplos para acolher, além do indiferenciado, que era o primeiro fluxo recolhido nos compartimentos, albergar também os contentores para a recolha seletiva e assim podermos implementar, como foi referido, a recolha seletiva nos compartimentos, portanto, ao longo dos anos. Relativamente, então, depois à parte da própria tarifa e da determinação da tarifa. Portanto, a tarifa que hoje em dia existe é uma tarifa calculada para equilíbrio do sistema em termos de, portanto, receitas e despesas, ter, portanto, uma tarifa equilibrada e que nos permita ter, portanto, capacidade financeira de gerir todo o sistema com este contributo, mas que está calculado com base no consumo de água e na quantidade de metros cúbicos de água que as pessoas consomem e, portanto, foi assim que se encontrou as tarifas de equilíbrio. Tivemos que fazer, portanto, um novo estudo de viabilidade económico-financeiro que introduziu aqui, além de termos que determinar a tarifa de disponibilidade, a tarifa variável e também a TGR, ter, portanto, a quantidade de resíduos recolhidos e geridos anualmente pela Maia Ambiente, bem como a capacidade dos contentores instalada, portanto, a sua quantidade, a sua volumetria. Temos contentores basicamente de 140 litros, semelhantes àqueles que estão ali à entrada, mas há também ainda algum parque de contentores com capacidades diferentes e que têm que ser devidamente contabilizados para conseguirmos encontrar efetivamente qual é que é a quantidade estimada de resíduos a gerir e, portanto, quanto é que os serviços prestados vão gastar para conseguirmos recolher convenientemente toda essa quantidade de resíduos. E, portanto, este estudo foi efetuado ao longo de 2019,
está em vigor, foi aprovado e do qual resultou um conjunto de tarifas que nos permitem aplicar agora a este núcleo de clientes e ter então uma tarifa calculada com base na produção de resíduos. Esta tarifa também vai ser testada, portanto é um valor que está também a ser validado, portanto todo este modelo tarifário tem que ser validado, portanto outros pressupostos que são aqui incluídos são, portanto, o peso da tipologia de cliente doméstico e não doméstico, portanto nós temos uma percentagem de cerca de 70% de clientes domésticos e 30% não domésticos na Maia e, portanto, isso vai influenciar também este cálculo, uma vez que as tarifas também são diferenciadas de acordo com a tipologia de produtor e, portanto, tudo isto entra neste modelo e teve que ser estudado e calculado e está também em validação e em trabalho permanente. Portanto, é um trabalho que nunca acaba. Depois, a seguir, tendo a tarifa determinada e o universo de clientes estabilizado, também por diferenciação, há a possibilidade ou a forma de calcular então a tarifa. Pronto, e tentando aqui integrar também alguma da informação que a engenheira Mónica referiu e que refletiu muito bem toda a parte de hardware e operacional que teve que ser materializada fisicamente nas viaturas, nos contentores, o trabalho todo que foi feito no terreno, etc. Agora toda essa intervenção e todo esse resultado tem que ser integrado no sentido de fazer convergir para um único momento, que é um dos momentos que está ali naquele fluxograma, podermos ter então a tarifa calculada com base na produção dos resíduos. Foi falado também que há uma necessidade de termos uma base de dados de registro de clientes perfeitamente identificados, que é o primeiro passo que ali temos. Temos um cliente registado na base de dados da Maia Ambiente e que é comum à base de dados de clientes dos serviços municipalizados de água e saneamento, porque esta tarifa vai continuar a ser faturada e cobrada pelos SMAs da Maia, que hoje em dia já o fazem, mas com a tarifa indexada ao consumo da água. E, portanto, para que nós consigamos transmitir aos SMAs qual é que é o valor da tarifa indexada à produção de resíduos para aquele cliente, as duas bases de dados têm que ter correspondência e estar perfeitamente articuladas quanto à morada e à identificação daquele cliente. Portanto, é o primeiro passo fundamental, é estabilizar as bases de dados e a identificação dos clientes. Depois temos a parte do contentor devidamente registado, com o identificador eletrónico em funcionamento, que é o outro trabalho de terreno que foi realizado já pelo setor operacional e, portanto, que deve estar igualmente estabilizado. As viaturas instrumentadas, ao fazer a recolha, fazem então a leitura do chip do contentor, que é integrada na nossa plataforma de gestão. Esta plataforma de gestão integra essa informação naquele cliente, portanto, que ao início foi registado e que está identificado, e tem um módulo de cálculo que foi desenvolvido, customizado para a Maia Ambiente e para a nossa tipologia de serviço e de acordo com os critérios e requisitos que nós quisemos lá colocar, e, portanto, este módulo calcula então a tarifa para aquele cliente objetivo, que está identificado, que está tipificado, se é doméstico, se é não doméstico, se tem uma tarifa social ou uma tarifa especial, qual é que é o período em que aquela tarifa incide. Portanto, como eu já referi, a tarifa de disponibilidade é agora faturada ao dia, portanto, se há um cliente que é ativado com o contador de água nos SMAs no dia 10 de um mês qualquer, nesse mesmo dia ele fica ativo na nossa base de dados e é só a partir desse dia que ele é contabilizado para integrar a tarifa de disponibilidade do sistema. E depois a variável vai ser calculada de acordo com o número de vezes que o contentor for recolhido naquela casa. Portanto, este módulo faz este cálculo todo integrando esta informação e é, portanto, transmitido via web services, pronto, com os sistemas tecnológicos todos que existem à nossa disposição hoje em dia, integrado na base de dados dos SMAs, que emitem então depois a fatura já com esse valor da tarifa indexada à quantidade de resíduos.
Portanto, o que é que vai acontecer, ou o que é que permite, este sistema permite que aconteça? Que, desde já, e a partir de hoje, o universo dos 3.500 clientes que temos nesta zona de teste passem a ser monitorizados exaustivamente e ao dia quanto às suas recolhas de resíduos indiferenciados. Também os 3 fluxos dos outros resíduos estão a ser monitorizados, mas uma vez que não contabilizam para a fatura, eu estou-me a referir apenas, portanto, a este fluxo de resíduo indiferenciado. Portanto, todos estes clientes vão passar a receber, portanto, uma simulação daquilo que seria a sua fatura, se eles neste momento já tivessem a pagar os resíduos com uma tarifa indexada à produção de resíduos e, portanto, este documento, ao qual nós chamamos uma ecocontribuição, vai ser enviado fisicamente em papel a este universo de clientes com a contabilização da fatura indexada à produção de resíduos. Com esta fatura, o que é que eles vão poder ver com este documento? Estas pessoas vão poder observar, efetivamente, qual é que é o resultado do seu comportamento. Ou seja, se eles colocarem à recolha o contentor de resíduos 2 vezes, vão pagar um determinado valor de tarifa. Se colocarem 4 vezes, claro que vão pagar mais, se colocarem menos, vão pagar menos. E, portanto, e com esta possibilidade de verificação neste documento qual é que é o resultado financeiro do seu comportamento, as pessoas vão ser, de alguma forma, motivadas a separar cada vez mais os resíduos do seu indiferenciado para os contentores da seletiva, para reduzirem ao máximo o resíduo indiferenciado e colocarem à recolha o contentor indiferenciado o mínimo de número de vezes possível. E, portanto, este é um projeto que, por um lado, é mais justo, porque a pessoa só vai mesmo pagar a tarifa de acordo com o resíduo que coloca à recolha e não de acordo com a água que consome, e, por outro lado, motiva e incentiva à separação dos resíduos e, portanto, ao aumento dos materiais para a reciclagem, que de outra forma seriam misturados no indiferenciado e iriam para tratamento e destino final, com um custo ambiental acrescido das emissões eventuais de incineração ou um custo de tratamento que a própria Maia Ambiente paga e, portanto, a componente ambiental do projeto também é muito significativa. Este aqui é um pequeno exemplo de um consumidor de água, por exemplo, que tenha um consumo médio de 12 metros cúbicos de água mensais. Neste momento, e com o tarifário em vigor, paga de cerca de 11 euros e qualquer coisa. Se o mesmo cliente tiver uma apresentação de 2 vezes o contentor de 140 litros da recolha, com o tarifário que está neste momento, ao que resultou do estudo de viabilidade económico-financeira e com as tarifas que temos neste momento em teste, iria pagar cerca de 9,58 euros por mês. Portanto, é efetivamente um sistema mais justo, em que as pessoas pagam só aquilo que não reciclam. Uma última palavra para fazer referência a que isto é um projeto, portanto, e aqui a mim como tentar, portanto, sistematizar e reunir toda a informação que foi anteriormente passada da parte quer operacional, quer tecnológica, para um único fluxo de procedimento e de informação, mas realmente é um modelo e é um projeto que é muito transversal, que mexeu com as áreas todas da empresa, todos os serviços da empresa tiveram aqui a sua componente e, portanto, é um projeto que tem um cariz fortemente regulamentar, institucional, financeiro e que mexe com os recursos físicos, operacionais e tecnológicos da empresa e, portanto, é realmente um projeto muito multidisciplinar e para o qual convergiu toda a logística e força, não só de trabalhadora de massa cinzenta, mas também de operacional e de trabalho no terreno. E é só. Muito obrigada. Na Maia, em todas as moradias unifamiliares, existem contentores para utilização exclusiva dos seus moradores, destinados à deposição seletiva de resíduos urbanos.
embalagens, papel, cartão, vidro e resíduos indiferenciados. Durante a entrega dos contentores, é efetuado o seu registro imediato no Sistema de Gestão de Dados da Maya Ambiente através de uma app e com recurso a um terminal específico para o efeito. No back-office, o cliente é validado e integrado nos circuitos de recolha que abrangem essa área do concelho e é emitido o respectivo calendário. Além do código de registro, os contentores estão dotados de um identificador eletrónico que permite monitorizar as recolhas efetuadas através de tecnologia própria montada nas viaturas de recolha. Durante a operação de recolha, é contabilizado o número de basculamentos dos contentores em cada cliente, o que permite determinar a quantidade de resíduos que aí é recolhida. A plataforma de gestão de dados, controlada pelo Gabinete de Tecnologias e Informação da Maya Ambiente, recebe e integra essa informação, relaciona o identificador eletrónico e o contentor com o cliente e calcula para cada um a tarifa de gestão de resíduos com base no número de recolhas efetuado, ou seja, no volume de resíduos recolhido. Deste modo, se atualmente o tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos estabelece uma tarifa indexada ao consumo de água, ou seja, em euros por metro cúbico de água consumida, com o novo modelo tarifário, esta passará a ser calculada com base na produção de resíduos, ou seja, em euros por litro de resíduos produzidos. Trata-se de um modelo mais justo, uma vez que o cliente paga só pelos resíduos que produz e que potencia a valorização dos materiais recicláveis, pois quanto mais resíduos depositar nos contentores para a recolha seletiva, menos enche o contentor de indiferenciados.